Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Com Fé é Possível. Um programa de fé, amor e esperança, produzido com muito carinho para você e sua família. A apresentação da mensagem será feita pelo pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. Esse programa tem o patrocínio da Barbearia Molina, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e a partir de hoje contamos com um novo patrocinador que é Boa Vista Comércio de Equipamentos, que atua na produção de academias e brinquedos em Barão de Cotegipe. Como apoiadores, estão conosco CB Imóveis e Moda Vírus. Abra o teu coração e creia na palavra de Deus. Durante esse programa, é possível você receber uma bênção especial para todas as áreas que tiver alguma necessidade. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e trará o discernimento das intenções do seu coração. Pode começar a se alegrar. A mensagem a seguir vai te colocar em pé para uma nova vida. Olá, tudo bem? Na mensagem de hoje falaremos sobre um assunto que atrapalha a vida de todas as pessoas que vivem longe de Deus. Falaremos sobre o pecado. Palavra pequena, mas com um alto poder destrutivo, envolvente. O pecado é prazeroso por um rápido momento. O pecado faz a pessoa se sentir poderosa por alguns minutos, mas destrói a alma, apodrece o coração e o pior, arruína a vida de qualquer que o pratica. O texto que eu quero ler, nós encontramos no livro de Salmos, número 5 e o verso 4, que nos diz assim o texto: Tu não és um Deus que se agrada da iniquidade. Ninguém mau pode residir contigo por tempo algum. Por pecar, Adão e Eva romperam seu relacionamento com Deus. Da mesma forma, o pecado que herdamos nos afasta de Deus. A Bíblia diz: os vossos próprios erros tornaram-se as coisas que causam separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos próprios pecados fizeram que escondesse de vós a sua face para não vos ouvir. Será que o propósito original de Deus mudou quando Adão e Eva pecaram? Deus nunca abandonou seu propósito. Ele ainda deseja que a terra seja um paraíso habitado por pessoas felizes. Nada pode impedir que o Deus Todo-Poderoso alcance seu propósito. Deus não é homem para mentir, nem filho da humanidade para ter lástima. Foi Ele mesmo quem o disse, e por isso mesmo acontecerá. Como Deus se sente ao ver nossa situação? Um pai amoroso sente muita tristeza ao ver seus filhos sofrerem, mesmo que a culpa seja deles. Da mesma forma, é muito doloroso para Deus nos ver sofrer. Por isso, Ele promete remover o mal da terra para sempre. Ele providenciou uma mega solução. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, ninguém precisa oferecer sacrifícios de animais ou humanos para obter perdão. Não. Jesus Cristo foi crucificado numa cruz para nos perdoar e assim pagou a dívida do pecado e hoje, através da fé, temos acesso a Deus e temos vida eterna. O pecado está sempre à espreita de todas as pessoas. Dentre os males que produz, um deles é o fato de impedir nossas orações. Quando lemos em 1 João 3 e 21, vemos a palavra dizendo: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Quantas pessoas eu já ouvi dizerem
que Deus não está respondendo suas orações. Acredito que isso acontece por dois motivos. Pode ser que elas estejam pedindo de forma errada, ou porque o Senhor quer ensinar algo enquanto elas esperam. Porque Ele tem algo muito melhor para dar, ou porque a pessoa se distanciou dele. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Vemos também que Deus não ouve a pecadores, mas ouve as pessoas que o temem e que praticam a sua vontade. Todos nós, todos, somos pecadores, e isso não é novidade para ninguém. Mas sabemos também que Deus, por causa da sua infinita misericórdia, nos chama para vivermos ao seu lado, buscando a santificação. Isso, porém, não significa que não vamos pecar nunca mais. Nossa natureza é pecaminosa e, se não vigiarmos, isso vai acontecer. E é nesse sentido que devemos tomar cuidado, pois se o pecado virar um hábito, acabará escravizando e afastando a pessoa de Deus. O pecado deve ser apenas um acidente na vida do cristão, não uma prática habitual. Deus está sempre aberto a ouvir e atender às nossas orações, mas também temos que fazer a nossa parte, que é obedecer a sua palavra e fazer aquilo que lhe agrada. Somente assim conseguiremos fazer uma oração poderosa e eficaz. Para você que vive pecando, olha o que a Bíblia nos alerta. Se guardarmos o pecado no coração, o Senhor não nos ouvirá. E ponto final. Isso quer dizer, o pecado pode ser o motivo pelo qual o Deus Pai não escuta a oração de milhares de pessoas. Mas por que isso, pastor Edgar? Porque o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, para que ele não vos ouça. É o que diz em Isaías capítulo 59, verso 1. Enquanto escolhermos viver em meio ao pecado, e por consequência longe de Deus, ele também vai escolher não nos atender. Por exemplo, muitos casamentos vivem em conflitos e muitas orações não são respondidas por Deus porque o marido ou a esposa acabam tratando o outro com desprezo ou até com falta de educação. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro. O texto sagrado nos diz, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-na com honra como parte mais frágil, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Por isso, marido, não adianta orar, somente clamar a Deus, se você não assumir seu papel de esposo carinhoso, fiel e amoroso. Você precisa pedir perdão a ela antes de falar com Deus. A melhor coisa que você pode fazer é orar junto com sua esposa e assim juntos alcançarem grandes bênçãos, respostas de Deus. Casais que oram juntos ficam mais íntimos e crescem na vida espiritual. Se você percebe que suas orações não passam do teto, saia para um lugar mais aberto, tenha outra atitude. A única coisa que o Senhor quer ouvir da sua boca é a confissão do seu pecado e o pedido de perdão. Lembre-se que Deus está sempre com seus ouvidos inclinados para nós. Mas quando o pecado domina, ele afasta a pessoa de Deus e interrompe a relação com o céu. Se você se arrependeu, não há motivos para pensar que Deus não irá responder às suas orações. Não aceite as acusações do diabo. É o papel dele acusar você. Tome posse do perdão e creia que Deus está com você. Ele tem prazer em ouvir as orações de um justo ou daquele que, mesmo cometendo erros,
reconhece suas falhas e segue firme no caminho estreito. Quando acordamos para a fé, entendemos a atuação do pecado na vida do ser humano. A pessoa vai adquirindo sabedoria através da palavra de Deus e não permite o pecado dominar. Pecado é aquilo que pode estar roubando todo o seu tempo, que mesmo sem estar fazendo, não conseguimos parar de pensar. Podemos saber que é errado, mas o ato é tão agradável na hora de praticar que o sentimento de culpa não impede de fazê-lo. Assim é com o pecado, com uma aparência bem atrativa, nos convidando de forma especial a praticá-lo, mas nem um pouco atrativa é a consequência que ele nos traz. Para pecar, basta achar que é fraco demais para resistir ou forte demais para enfrentar. Como se livrar dele, então? Fugindo. Isso é o que a Bíblia nos orienta. Quando a situação estiver feia, quando a tentação for forte demais, fuja. É a melhor alternativa. Vai orar, ocupar sua mente com outras coisas que edificam a sua alma. O dia que você quiser, as portas da Igreja Brasil para Cristo estão sempre abertas para lhe dar atenção. Todas quintas e domingos, na parte da noite, entrada franca para receber você e sua família. Rua Sidney Guerra, 915. Lá, em cada pregação, aprendemos como vencer do jeito certo, com fé em Jesus. Quando lemos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:22, a Bíblia nos diz: abstenham-se de toda aparência do mal. Quando fazemos algo errado, temos consciência disso. Sabemos o certo e o errado, o que agrada e aquilo que desagrada a Deus também. Muitas vezes nos sentimos afastados dele. Sabemos quando o pecado tem dominado mais que ter a presença de Deus. E por sabermos disso, depende de nós querermos mudar essa situação. O que tem dominado o seu tempo? Pornografia? Más companhias? Pensamentos pecaminosos? Ou até mesmo uma fofoca? Tudo isso afasta a pessoa de Deus, esfria a vida espiritual e te leva a pecar cada vez mais, deixando a vida incompleta, com um vácuo. Não deixe que o pecado domine a sua vida. Não deixe que ele faça parte dos seus pensamentos e muito menos dos seus atos. O pecado afasta as pessoas que amam, rouba o tempo para os estudos, enfim, não acrescenta em nada, só diminui até a completa destruição. Não tenha medo, não se ache fraco. Tome uma atitude hoje, decida viver para Deus e não para o pecado. Você não está sozinho nessa jornada e nunca estará. Conte com o agir de Deus. Peça força a Ele em suas orações para resistir todas as tentações e você terá uma vida bem melhor. No mundo teremos aflições, é o que a Bíblia diz. Não adianta falarmos que nunca seremos tentados. Somos seres humanos, somos tentados sim, mas temos força para vencermos toda a armadilha do inimigo. E essa força vem ao buscarmos a Deus usando o caminho certo, que é Jesus. Não existe um atalho, um outro santo, um guru, uma técnica que nos leve para mais perto de Deus. É somente Jesus. Por isso eu insisto para que você frequente uma igreja onde seja pregada a verdade. Hoje muitas igrejas fazem discursos lindos, verdadeiras palestras motivacionais, mas o que você precisa é palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Para vencer o pecado, não adianta você fazer doações para o lar dos idosos ou das crianças. Não adianta você vender tudo o que tem e dar aos pobres, se não tiver o amor de Deus no coração, onde o pecado está dominando, quem sabe hoje mesmo, alguma área da sua vida.
Jesus tem todo o poder para te libertar. O assunto é bem sério. Quando estamos em comunhão com Deus, orando, lendo a Bíblia, praticando o amor, participando ativamente numa igreja viva, nos tornamos mais fortes para resistirmos o pecado. Tudo fica mais fácil. Por mais que ele venha, temos o discernimento para afastá-lo de nós. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre a tua vida. Tenha fé, confie no sacrifício de Jesus por ti e comece agora mesmo a trilhar um novo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando o pecado te convidar, sabe o que fazer? Foge. Ele bateu na porta e te chamou? Foge. Muda de ambiente, sai de perto dele. Vai orar, pedir forças a Deus para fugir dele e principalmente para, depois de ter fugido, não continuar pensando nele. Isso é importante, porque o pecado destrói. Ocupe sua mente com o reino de Deus. Saiba que decidir não pecar é a melhor escolha que você pode fazer. Baseie sua vida em Deus, adorando Ele. Deixe que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, domine seus atos. Se hoje o pecado está te dominando, faça uma escolha. Não ache que está tudo acabado, não. Peça perdão ao Senhor, pois Ele é misericordioso e te ama mais do que a todos. Ele tem uma nova vida para você, irá transformar você em uma nova pessoa. Amém? Eu quero orar por você. O pecado não tem domínio sobre você. Crendo em Jesus, abrindo o seu coração e entregando para que os cuidados do poderoso Deus atuem em sua vida, tudo será transformado para melhor. Querido Deus, falamos nesse momento sobre o pecado que tão de perto nos rodeia, mas através da fé em Jesus, através de uma postura firme contra o pecado, nós podemos vencer todas as afrontas e ofertas que o mundo nos propõe a cada dia. Eu oro abençoando esta pessoa que nos assiste, esta pessoa que nos acompanha, esta pessoa que está lutando para vencer o pecado. Obrigado, Jesus, porque a tua morte na cruz nos trouxe vida abundante, nos trouxe o perdão do pecado. Recebe, querido Deus, agora esse pedido deste jovem, dessa pessoa, dessa família que deseja iniciar uma nova vida, uma nova fase a partir de agora. Eu oro abençoando, crendo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos pelo carinho, por acompanhar o programa Com Fé é Possível. Continue orando por toda a nossa equipe e nos ajudando, nos abençoando, porque, com certeza, conforme a palavra de Deus nos orienta, com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.